Fala, minha gente, estamos chegando, boa tarde. Boa tarde para você, linda segunda-feira. Boa tarde, Robson Aleixo. Boa tarde, aniversariante do dia. Eba! Happy birthday to you. Pois é, mais um aninho de vida aí, graças ao bom Deus. E boa tarde para você, boa tarde, Viral. Como é que você... Boa tarde, Ele chegou pastor dizendo Aleixo. que era o quê? Primeiro minuto do segundo tempo. Já estamos aí começando o segundo tempo. Ah, muito Verdade. bem. Legal, parabéns, viu, pastor Aleixo. Muito, Não são os muito obrigado. acréscimos do primeiro tempo. Na vida não tem acréscimo. Não tem acréscimo. Não tem acréscimo. Eu disse isso. Pois muito Perfeito. bem, hoje é aniversário do pastor Robson Aleixo, mas esse programa se pretende ser um presente para você ir de casa também mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre algo que é a nossa vida, comunicação. Tem alguns ruídos que nos impedem de ser entendidos, de se fazer entender, como por exemplo, Abinal, Aleixo, o que pode nos impedir de ter uma boa comunicação e a gente vai tratar hoje? O que pode nos impedir é gagueira, por exemplo. Gagueira, Que verdade. Talvez além da gagueira, a pronúncia das palavras a também, dicção. corretamente, a dicção, às vezes Ou esqueceu o que você ia dizer. Ou Esquecimento. esquecimento. Atrapalha, viu? Atrapalha. Como atrapalha. Tem um monte de outros vícios, né? Como, por Aí exemplo, daquela ficar... tela azul de vez em quando, vai fica, né? Agora. Pois bem, isso que eles estão aqui elaborando Tela azul, pá. chama-se ruído de comunicação. Podem ser muitos, é sobre eles que a gente vai tratar um a um aqui no nosso programa e vai ser bom demais com a sua participação. E claro, uma especialista em voz, é a Patrícia Jung, que está aqui com a gente já no estúdio. E essa presença é sempre muito bem-vinda e você aí de casa aproveita, mandando aquela mensagem que a gente sempre fica esperando as suas dúvidas. Verdade, você sabe que sempre tem profissionais aqui para você, viu? Tirar suas dúvidas. Imagina que você está num consultório, né? Não é o consultório de família, mas é o Mas entre pode ser família também. com cara de Mas tem sabe de tudo que, um pouco. de alguma forma, você se representa Com aqui muita fé também para nos hoje. personagens que vêm para cá, né? A gente vai conversar com pessoas que vão dizer de histórias reais como a sua sobre essa dificuldade, como enfrentaram, como resolveram, como estão enfrentando e que de alguma forma já conecta com você naquilo que você está vivendo. E tem Aqui uma família você ali do está lado. dentro. Hein? Né? Olha ali, pastor William Silvestre com a sua belíssima família. Daqui a pouco eu vou conversar com eles. Vou conversar com muito respeito, porque é meu chefe. Boa, verdade. É a Um deles, Estezinha dos e a 25 Poli. que eu tenho. Poliana. É isso Legal, aí, gente. meus Ó, amores. e não esquecendo da sua interação, tá bom? Pode participar com a gente durante todo o programa. Estamos esperando você juntinho com a gente aqui. E tem Mais informações. muita coisa boa com Tem. informações. Josemara Mai participa hoje com a gente aqui no programa ainda. Meus amores, é só o comecinho de tudo. Aquela pausa bem rapidinha. Já voltamos com você e muito mais. Até já. Bora lá, minha gente, para você participar e interagir com a gente, manda aí a resposta à nossa pergunta de hoje, que já vai aparecer aqui para você fazer a sua pergunta. E aí, quais são os dilemas, as dificuldades que você encontra aí, ruídos na comunicação? Tem dificuldades aí em se comunicar? Talvez até mesmo, como a gente comentou aqui, a gagueira. Isso me trava, eu deixo até de me comunicar melhor com as pessoas, de falar com elas, porque eu fico com vergonha, aí paro. Prefiro ficar mais quieto no meu canto, porque senão eu vou começar a falar, Aí bate a gaguejar. ansiedade, Pronto, o piora. medo, uma insegurança. Qual é a sua dificuldade? Qual é o ruído na sua comunicação? E com quem você se comunica? O que vem de lá? Diz assim, isso aqui me incomoda na comunicação. Conta pra gente no nosso WhatsApp 983150249. E a gente também pode aproveitar e fazer aquele nosso dueto de caixa de música entre família que qual? nunca fizemos. Mas não sei se você vai saber porque a gente não ensaiou. Puxei. Parabéns pra você nessa... Já foi, era só isso. Vocês não ensaiaram mesmo, querida. mas eu entendi. E que Deus te dê paz, te dê vida. Obrigado. Parabéns. Ficou muito Ou tem legal. aquela do WhatsApp também. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Tem do Minha Vida é uma Viagem também, aquela dia feliz hoje é o seu. Vou cantar todas. Bonitinha, todas elas hoje. Caixa de música aqui no Entre Obrigado, Família. é muito legal, mas geralmente dá um frio na barriga quando eles entram na vibe de e aquela. Aquela. Às vezes aparece aquela. Aquela que não era pra estar. Em algum momento já surgiu uma Dona Irã Barbosa. Vai aparecendo.
Ai, tá bom. A primeira tá boa. Deixa Muito quieto. obrigado. Mas para dizer para você, mande a sua mensagem aqui também para o aniversariante do dia. Ou para alguém da sua família que também faz aniversário hoje. Fique à vontade. O programa acontece assim, ao vivo. Estamos agora aqui, horas? 2h35 ao vivaço aí para todo o Brasil e o mundo. Abraço para os amigos que nos acompanham também. Onde? Lá do outro lado, no outro continente. Não, né? Começando por Guararema, aí depois vai para qualquer lugar do mundo. Pessoal de Portugal que nos acompanha. Amo. Pessoal da Angola também acompanhando a gente. E os Estarei demais aí em países. março. Dia Olha. 27, 28 de março, estarei por aí num congresso de mulheres em Angola. Legal. Beijo, lindas, desde agora. E aí, o que teremos mais? Mais info. Mais. Com a Jô Semana mais. Aí, gente, bom demais estar aqui. Parabéns! Eu já dei parabéns para ele, cantei, ele fugiu, não quis continuar ali acompanhando minha cantoria tão magnífica, maravilhosa, que era melhor em Libras. Mas tudo bem, eu entendo porque você Eu fugiu. gostaria de parar e te ouvir cantar mais, mas se isso acontecesse, certamente eu estaria agora me maquiando ainda. É verdade, não, tá certo. pastor. Mas eu sabia que a gente ia se encontrar aqui. Que bom, gente. Mais feliz aniversário. Bom, no nosso Mais Info, hoje eu vou falar a respeito da ampliação de medicamentos e itens que são entregues aí gratuitamente pelo programa Farmácia Popular. Também vou te dar uma dica muito especial sobre saúde, mas é só depois da nossa vinheta. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação dos medicamentos e itens distribuídos gratuitamente pelo programa Farmácia Popular. Antes, 39 produtos já eram oferecidos sem custo à população. Agora, esse número subiu para 41. Os dois novos itens são, até vai aparecer aqui na tela, é o dapagliflozina. Vou até falar devagar para você, para conseguir pronunciar e você entender aí de casa, viu? É um medicamento para diabetes, especialmente em casos associados a doenças cardiovasculares. Também vai ser oferecido fraldas geriátricas disponíveis para pessoas com 60 anos ou mais ou para pessoas com deficiência. Antes dessa ampliação, a população precisava pagar uma coparticipação. Agora passa a ser gratuitos. Outra novidade é a abertura de uma nova fase de credenciamento em 758 cidades que antes não tinham acesso ao programa. Atualmente, a Farmácia Popular oferece vários medicamentos, itens para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção, colesterol alto, no caso, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e higiene pessoal. Agora, para retirar os produtos, basta ir a uma farmácia credenciada com alguns documentos, viu? Vai aparecer aqui para você, na próxima tela, o documento com foto e número do CPF, também a receita médica dentro do prazo de validade, viu? É importante ressaltar. Agora, para a solicitação das fraldas geriátricas, é necessário que uma pessoa que tem aí 60 anos ou mais, ou até um acompanhante que possa lá buscar, leve uma prescrição ou laudo ou atestado médico para comprovar a necessidade, justificar o uso. Também, para pessoas com deficiência, é necessário levar o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Essa ampliação facilita o acesso a medicamentos essenciais e itens de higiene para quem mais precisa. Ao todo, serão mais ou menos 1 milhão de pessoas que vão se beneficiar dessa ampliação. Muito bom, né? Facilita bastante. Então já aproveita, vê que precisa de documento, vai facilitar muita gente, já vai na farmácia retirar lá o que você precisa, seu item necessário, seu medicamento. Gratuito, muito Gratuito, muito bom, vai ajudar muitas pessoas. Agora, gente, quando a gente fala sobre assunto saúde, eu quero saber de você aí de casa. Você tem cuidado? Tem cuidado, prevenido algumas coisas? Até porque é importante lembrar sobre isso, viu? A prevenção faz toda a diferença. Agora, você conhece os 8 remédios naturais? Bom, são princípios simples que contribuem muito para o bem-estar físico e mental. E são eles, gente, alimentação saudável, vai aparecer aqui na tela, tá, para você tirar um print, viu? Alimentação saudável, exercício físico, água, luz solar, temperança, ar puro, descanso e confiança em Deus. Eu confesso que hoje eu tô na confiança em Deus, porque o sol ainda não, a luz solar ainda não vem. Agora, esses hábitos podem fortalecer a imunidade, prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Pequenas mudanças no dia a dia
dia fazem toda a diferença para uma vida mais equilibrada e saudável. Agora, se você quiser saber mais, Jô, fiquei com dúvida ali a respeito do descanso. São quantas horas mais ou menos por dia? Basta você acessar adventista.org ou acompanhar logo após o Entre Família o programa Vida e Saúde, que sempre traz dicas saudáveis para você de casa, para a gente aqui também. Verdade. Bom, né? Bom demais. Sempre importante lembrar disso. Com certeza. Você falou do sol aí que não chegou aí ainda, mas tá esquentando, né? Gente, vários lugares do Brasil, né? Trazendo esse destaque aqui, principalmente região sul e sudeste, está prometendo chegar a temperaturas Prometendo ainda? Prometendo ainda chegar. Prometendo chegar a 50. Sensação térmica de até 70. Eu estou tentando entender o que a Josi falou do sol que não chegou ainda. Porque não chegou para ela, não sei. Eu tô fugindo, fora confesso. Eu vou de sombra em sombra. O sol aqui ainda não pegou, porque se pegar, gente, é queimadura de primeiro e segundo grau. É triste a situação aqui, viu? Mas as outras coisas a gente sempre dá aquele puxão de orelha, principalmente alimentação saudável, né? É importante sempre dar uma olhadinha ali no almoço, como que você tem, o que você tem que colocar no seu prato. Também a questão do ar puro, em alguns lugares é difícil, então precisa ter esse equilíbrio na nossa vida, até porque a gente tem uma vida plena, uma vida com qualidade, que é fundamental. Tanto para prevenir, tanto para cuidar também quando alguém já tem algum problema de saúde, né? É interessante quando a gente olha, né, para a perfeição de Deus e a gente vê esses remédios naturais que Ele deixou para a gente. Se a gente seguir certinho, cara, é isso. É o padrão de vida que todo mundo deve ter para ter longevidade, para ter saúde, né, como um todo, até mesmo a memória, né, funcionando e algumas outras coisas aí Acho também. que você não ser o responsável pela sua própria enfermidade já é um grande benefício. Com certeza. Você não vai, com esses hábitos, evitar tudo quanto é mal que pode aparecer. Isso não é nem promessa divina. Mas você pode viver em paz consigo mesmo e saber que você não se enfermizou, tá certo isso? Não se tornou enfermo também, se você preferir, por sua própria escolha. Aí quando Deus diz, por exemplo, você confia em Deus, Ele fala, tome sol, é a confiança em Deus que faz com que você vá lá tomar sol, porque foi Ele que falou. Só um recadinho. Importante. A gente acaba muitas vezes se dedicando somente para o descanso, né? A ver ali 8 remédios naturais, descansa, esse eu gosto, né? E esquece os outros. Só tem um Sim, saudável do lado. Mas tem algo, Tem um saudável do lado. algo na natureza da gente que é, assim, absurdamente conflituosa, né? Porque, assim, você vai ver pessoas que elas fazem qualquer coisa para obter o resultado de uma receita dada por médico X em Harvard. Vai pagar porque a vida está em risco. Deus, o Criador, e nós cristãos criacionistas, Deus diz qual é o receituário para a vida e qual é a batalha que a gente enfrenta de submeter essa receita para a vida. Por isso A que dificuldade todos os é absurda. Então, 2 coisinhas para a gente lembrar. Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer, porque a nossa natureza é conflituosa até para o autocuidado. E é para submeter à soberania de Deus, que aparece nisso aí, o Criador dizendo às criaturas o que deve fazer. E a segunda coisa é que Paulo vai lembrar a gente assim, nós somos cooperadores de Deus, ao menos cooperar. Mas a gente só descoopera e depois assim, você pode orar por mim? Não, vou orar para a gente obedecer. Era só isso, com um silêncio meio constrangedor, mas, Josemária, obrigada, viu? Depois dessa, me retira, tô brincando, mas eu volto depois, tá, gente? Não é porque a Darlete falou isso, não, viu? Fica a reflexão. Um beijão pra vocês aí de casa e um bom programa pra vocês até daqui a pouco, viu? Obrigado. Manda sua interação lá no YouTube. Não, e você tá de parabéns, sim. Você fez muitas mudanças na sua vida no último ano e vai continuar, né, Josi? Parabéns. Verdade. Lindeza. Legal. E eu vou agora, conforme prometemos, lá para o espaço da cozinha, que hoje está bem diferente. Tá parecendo cozinha, tem comida. Cheio de comidinha. Tem comida no espaço da cozinha, parecendo que, olha, isso aqui não acontece com todo mundo, viu, olha professor? aí, gente. Isso aqui acontece quando vocês estão aqui. Provavelmente Que vocês não legal. vão comer nada, A Esté vai. mas já valeu, né? A Esté vai E comer. aí, Esther? Eu estou aqui com o pastor William Silvestre, sua esposa Poliana, seja muito bem-vinda aqui, viu? E a Esther, como Deus tem abençoado as pessoas, né? Olhando para você e olhando para a Esther, a gente fala, dá pra Deus entender, é né? misericordioso. Mas vocês têm uma história interessante com comunicação. E diz pra gente, assim, como é que ela começou, como é que foi o ponto de falar, tem alguma coisa aí para resolver.
A Estela, ela sempre foi muito comunicativa, mesmo quando ela não falava, né? Ela sempre foi muito comunicativa, ela se expressa, ela tem a expressão do rosto, do corpo, ela fala com qualquer um aqui no corredor para chegar no estúdio, ela vem conversando com todo mundo, ela tem isso dela, né? E por volta ali de 1 ano e pouco, né, Poliana? Quando ela começou, assim, a realmente falar, né? Emitir sons mesmo, assim, poder falar e falar palavrinhas, né? A gente começou a perceber uma dificuldade que ela tinha de completar uma palavra, né? Então, ela vai falar pai, tudo bem que papai repete mesmo, né? Mas qualquer palavra, armário, boneca, a gente começou a perceber que era boneca, e aí a gente ficou um pouco já pensando o que poderia ser, né? Todo mundo fala que é natural, né? A criança ter um pouco de gagueira no início, porque ela tá o cérebro desenvolvendo, né? Mas começou a passar o tempo, né? A gente começou a achar que talvez não fosse tão normal. Na consulta com o pediatra, a gente falou sobre isso, né? E ele falou, é normal porque ela está começando a ganhar vocabulário e na formação de palavras também, de frases, ela vai travar mesmo um pouco assim. É normal nessa fase de idade. E a gente foi uma vez, na outra consulta, a gente retornou a falar com ele novamente. E ela estava falando muito mais palavras. E ele falou que era normal, então a gente começou a insistir. Até que o William gravou o vídeo e levou para ele ver na outra consulta. E eu falei que eu tinha histórico, né, na família de gagueira, né? Meu avô eu sou super gago. Eu sou um gago treinado, mas eu sou gago. E meu avô era extremamente gago mesmo. Então, com o vídeo, ele falou, ok, vamos indicar para a fono. Qual foi, agora uma pergunta pessoal, como foi a reação de vocês? Porque a gente tem uma impressão de que a gente tem uma síndrome de linha reta, né? De que toda a nossa vida na família, no casamento, a paternidade, ela vai ser assim, ó. Aquele plena. voo, aquele céu azul, e de repente a gente é chocado com uma dificuldade real da vida. Como foi para vocês assimilar isso? Pode parecer que não seja normal. Olha, assim, eu acho que teria coisas piores para acontecer, né? Então, eu particularmente, acho que a Poliana também, a gente levou com muita naturalidade, o que nos ajuda com ela. Porque se a gente fosse, fala direito, não é assim, aí eu acho que seria muito pior. Então a gente encarou embora não seja natural e precise de tratamento, a gente encarou com naturalidade. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Ela só tem, na época, 1 ano, agora tem 3, né? Então, é claro que com o passar do tempo ela vai superar. A preocupação é só com o exterior, né? O que as pessoas olharem e, às vezes, sem maldade, dar risada ou constrangê-la de uma forma que cria algum tipo de trauma, né? E o primeiro passo foi o diagnóstico. Como é que foi esse processo? Levaram no fono? Sim, assim que ele indicou, a gente já o William, né, agendou logo de início. E na primeira avaliação, a fono até falou, parece que não tem nada. Mas esperou um pouquinho, vamos colocar atividades diferentes, mais difíceis, que ela não tem costume, para ver como se vai. Porque ela estava conversando com todo mundo na salinha, brincando, super sociável. E aí, quando ela colocou atividades diferentes e difíceis, aí ela começou realmente a travar as palavras. Ela não, realmente é gagueira, conversou com a gente, explicou os tipos de gagueira, que não é um único tipo. E falou que normalmente é raro os pais identificarem logo no início. Uau! Ela falou que a Esté é a paciente mais nova que ela tem, que os pais conseguiram identificar para tratar. Normalmente, quando chega para ela, já tem 8, 10 anos, já com traumas da escola, dos coleguinhos que começam a debochar, né? As pessoas, os pais que ficam impacientes e querem completar logo, fala logo. Então, ela falou que é a primeira paciente novinha, assim, que ela tem. A gente sempre reforça aqui, hoje eu acho que esse é o momento de a gente fazer isso também, a importância das informações para a nossa vida. Tudo que eu não conheço não existe. Só que o que eu não conheço está existindo para alguém, né? Então, esse diagnóstico precoce faz com que você trate um problema só. Poderíamos tratar tratando de ansiedades, outros traumas, outros problemas sociais, porque essa fase é o momento que se explode, né, para a interação social e tal. E quando vocês, aqui uma curiosidade, perceberam qual era a causa e viram que a gagueira não tem, é multifatorial, ou ela não tem uma causa só. Como que foi essa reação para a estratégia? Identificaram e falaram agora como vai ser daqui para frente? Então, desde então, antes de ir na fono, o pediatra tinha falado, é normal, só não fique interrompendo, deixe ela no tempo dela. Então, desde pequenininha, desde que ela começou a falar, eu espero o tempo dela. Ela vai tentando falar, vai se expressar, às vezes eu repetia a palavra para ela aprender os sons e foi natural.
Eu acho que o diagnóstico também ajudou para a gente ter, assim, a gente sabia que tinha alguma coisa. Por eu ter essa condição também, eu falei, acho que não é natural, mas vamos esperar, realmente ela está crescendo e tudo mais. Mas acho que o diagnóstico foi importante para reforçar isso que a Poliana falou da paciência e de entender que, ok, realmente ela tem algo. Então, mais do que nunca, mais do que um processo natural de desenvolvimento, eu preciso me policiar. Porque às vezes está na correria e é estranho você ouvir uma pessoa falando e ter dificuldade. E a sua tendência é, mas e aí, né? E com você isso é uma coisa, com uma criança de 3 anos vindo do pai é outra coisa. Então, eu acho que o diagnóstico foi muito importante para esse sentido. Não, realmente, há algo aqui que pode crescer se eu não ficar de olho. Então, com a ajuda profissional, o que a gente consegue fazer? Com paciência, não completando a frase, pedindo para ela falar direitinho. O que a gente pode fazer, né? Então, isso nos ajudou bastante também. E impressiona pensar na história que a dificuldade que temos hoje é a salvação dos nossos filhos amanhã. Se você não tivesse passado pela experiência da gagueira, essa dor seria transferida. Isso é muito interessante. Eu sofri todo o bullying que podemos imaginar. Você levou sobre si as iniquidades. Exatamente. E aí a gente destaca uma coisa muito importante em todo o processo, né? Que os pais não neguem que há uma situação a ser resolvida. Muitos, mesmo diante de um diagnóstico, dizem, não, vamos procurar outro profissional, não deve estar certo. Mas por temor de encarar uma realidade como essa. Parabéns para vocês que levam com tanta naturalidade, com tanto carinho, respeito, amor, como tem que ser. Meus amores, olha só. Você já pensou no poder que o estudo da Bíblia pode ter em sua vida? Na correria do dia a dia, muitas vezes nós esquecemos de nos conectar com aquilo que realmente importa. É por isso que eu estou aqui agora, antes de continuar o assunto que é a pauta do programa de hoje, para te oferecer a revista Esperança, na Mira da Verdade. Imagine-se dedicando alguns minutos do seu dia para ler, refletir sobre as lições que Deus nos deixou. Com a revista Na Mira da Verdade, você terá acesso a conteúdos simples, práticos e inspiradores, pensando especialmente para pessoas como você, que buscam um caminho de esperança e transformação em meio às dificuldades da vida. Cada capítulo dessa revista traz assuntos que talvez você já teve contato, mas ainda geram dúvidas. Por exemplo, você já ouviu falar que os vivos podem se comunicar com os mortos, não é? Esse é um grande ruído de comunicação, porque não é verdade. A revista Esperança na Mira da Verdade te dá detalhes sobre esse assunto para você aprender a interpretar a Bíblia com confiança, fé, fortalecendo a sua fé, sim, a cada dia. O professor Leandro Quadros, autor dessa revista, é especialista em assuntos difíceis da Bíblia e oferece dicas valiosas que ajudam você a aplicar os ensinamentos bíblicos na sua vida, trazendo mais paz e sabedoria para as suas decisões. Além disso, a revista, que é um manual de aprendizado da Bíblia, proporciona um espaço acolhedor, onde você pode fazer um exercício de preparação espiritual. Olha aqui. É o melhor. Tudo isso de forma acessível, facílimo. A revista Na Mira da Verdade é feita para que cada pessoa possa entender, refletir, vivenciar a palavra de Deus em seu dia a dia, sem complicações. Então, que tal dar esse passo agora? Quer dizer, nem é um passo, é só um clique, é só ligar agora para a gente. Peça agora a revista Esperança na Mira da Verdade, junte-se a nós nessa jornada de fé e conhecimento da Bíblia. Ligue agora para o 0 Operadora 12 21 27 31 21 e diga que você me ouviu falando da revista Na Mira da Verdade aqui no programa Entre Família. Olha, Darleide estava falando para eu pedir a revista Na Mira da Verdade, estou ligando pedindo agora. Vou repetir para você, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Não perca tempo, venha encontrar a verdade que pode transformar, pode não, vai transformar a sua vida. Faz o seguinte, então, aproveita esse intervalo, que é coisa rápida. 4 minutos é o suficiente para você pegar o telefone, entrar em contato com a gente, pedir a sua revista Na Mira da Verdade e já a gente volta por aqui falando ainda sobre comunicação, alguns ruídos aí que podem surgir e atrapalhar a nossa comunicação no dia a dia. Já a gente está de volta. Ruídos na comunicação é o tema de hoje aqui no nosso Entre Família, tendo a sua interação, tendo a sua participação. Mas deixa eu falar que tem uma comunicação aqui que não tem ruídos.
Qual que é, hein? Aquela linguagem do amor que nós sentimos bem de pertinho quando você, Anjo da Esperança, faz a sua doação, ajudando a manter a Rede Novo Tempo de comunicação. Aquele amor ao próximo, né? Seguindo o exemplo de Cristo Jesus, ou melhor, seguindo o conselho dele, né? De levar essa mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Obrigado, Anjo da Esperança, por abraçar essa causa junto com a gente. Obrigado porque você faz parte de tudo isso que acontece aqui, através das suas doações. Só reforçando, a Rede Novo Tempo é mantida apenas por doações. E cada doador a gente chama carinhosamente de Anjo da Esperança. Então, por isso, a gente agradece especialmente você que é Anjo da Esperança e que ainda não é, faça parte desse ministério você também, tá bom? Bom, e a gente continuando a falar sobre comunicação, Darlene. Quando a comunicação ela não flui, não sai, geram alguns sentimentos na gente, né? Por que você está assim tão distante de mim? Isso gera ruído também, vem mais pra cá. Ah, eu ia ler daqui, você daí. Olha só o que Mas- aparece por aqui, 3 Aí, ó. palavrinhas sobre as quais a gente vai encontrar nelas um belo de um ruído para uma boa comunicação. Binal. Vamos lá, uma delas é irritação. Irritação, insegurança, ansiedade, que gera o quê? Acaba gerando outras palavras que a gente vê aqui: pânico, frustração, surpresa, angústia, tristeza, às vezes aquele desespero também, né? Pode acontecer. O que mais? Bom, mas eu vou receber agora a nossa convidada do dia, que é a Patrícia Jung, fonoaudióloga. Ela é palestrante profissional, especialista em comunicação, motivação, inteligência emocional, isso e muito mais. Tudo de bom, seja muito bem-vinda, Muito fique à obrigada. vontade. Muito obrigada. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre vícios de linguagem, né? Né? Então, Vícios de linguagem. Aquela segurada, né? tipo assim. Tipo assim, por que que a gente fica tão apegado a esse tipo de vício? Seria por alguma insegurança, falta de vocabulário, uma ansiedade no falar, não pensar? O que que a gente se apega tanto a isso? Tudo junto misturado. Quando eu não tenho segurança do que eu vou falar ou eu não tenho conhecimento, eu posso colocar palavras ali que são desnecessárias. Então, tipo assim, né? Então, eu vou tentando manipular de um jeito ou verbalizar de um jeito e acabo demonstrando uma insegurança. Mas às vezes o nervosismo também traz isso. Eu tenho até o conhecimento, mas eu tô tão nervosa e o nervosismo traz uma aceleração da fala. Daí eu começo a falar tão rápido que as palavras vêm um pouco atropeladas e eu trago esses vícios. E como é um vício, é um mau hábito, então ele às vezes acontece naturalmente. Eu estou tão acostumada a fazer isso que eu já nem me percebo. Eu tenho uma história interessante, porque esse é um ruído bem claro da comunicação. É uma palavra, certo, que a gente usa no dia a dia, não é uma palavra errada, nada disso, mas eu tinha um professor na faculdade que ele falava a cada 3, 4 palavras, certo, certo. E no final da aula nós tínhamos quantas vezes ele já tinha falado a palavra certo. Agora, o conteúdo a gente não tinha. Então, isso prova como é um ruído na comunicação. A gente ficava lá anotando quantas vezes ele falou aquela palavra e sobre o conteúdo que ele queria passar. Passou. Verdade. E isso acontece também, você falando, eu me lembrei aqui de um irmão lá na igreja que quando ele ia pregar, sempre algumas palavras também, irmãos, e aí meu filho começou, né? Pai, olha quantas vezes ele fala, e começou a ficar naquela, e perde o foco, Ele tá né? te ouvindo agora, viu? É? Ele tá sabendo. Irmão, abraço, viu, irmão? Mas acho que ele mudou já. Faz tempo que eu saí de lá. Mas, e tem algumas dessas expressões que a gente usa, às vezes, até como muleta para poder segurar enquanto lembra, que o nervosismo traz, às vezes, um apagão. A gente acaba esquecendo muitas coisas e vem aquele... e assim vai, né? Exatamente. É que nós, vamos falar, seres humanos, temos medo do silêncio. Porque se eu não estou lembrando da palavra, eu posso pausar, pensar na palavra e falar. Mas o que eu faço? Então, e eu fico buscando. Agora, uma das estratégias, depois eu posso passar o passo a passo, uma das estratégias é pausou, pensou na palavra e depois você fala. A pausa, embora a gente tenha medo, traz muito mais autoridade, muito mais segurança na sua fala
E para quem está escutando, para quem está pausando, parece que ficou muito tempo. Ai, tô 2 horas pausado. Para quem está escutando, não tem a mesma percepção. Então, pausa, em vez de colocar algum ruído, pausa e volta para sua fala, até buscar outra palavra, alguma coisa semelhante, que você às vezes não lembra daquela palavra, mas você busca uma semelhante sem colocar nenhum ruído. Muito bem, vou voltar ali com o Aleixo, que está acompanhado do pastor William, e eu com uma curiosidade, viu, William? Porque você é um pastor, orador, inclusive faz alguns dos nossos programas aqui, Adoração, pregando. Como é que você conseguiu chegar ao nível que chegou, né, Aleixo? Fica essa questão aqui para a gente pensar e aprender junto. Como é que você aprendeu, enquanto estávamos falando sobre o diagnóstico da sua filha, como que a Estherzinha está sendo cuidada, mas e você, como foi cuidado? Olha, para mim, eu não tive assim um acompanhamento profissional quando eu era criança, né? Acho que muito pela, talvez, falta de conhecimento, às vezes, né? Sobre que existe a gagueira, mas o tratamento, como assim, né? Então, talvez seja por isso que eu não tenha tido essa oportunidade. Mas são 2 coisas que me ajudaram muito. Eu entendi, gente, isso aqui não vai dar, né? Para essa linha que eu estou seguindo, não vai dar, é um ruído muito grande. E aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube, assistir tutoriais e me inspirando também em grandes oradores e tentando superar o meu problema, né? Deu certo no início, mas depois a coisa da vergonha, né? Que o que me ativava a minha gagueira e até hoje ativa ela é a vergonha, né? Se eu estou em um ambiente onde eu me sinto envergonhado, não me sinto seguro, ou se eu estou num momento de muito estresse, algum problema, é a aceleração da fala e a gagueira, né? Aqui você está assim, bem sem vergonha. Aqui eu estou seguro, Robson Aleixo. Dá no mesmo. Eu vou fazer de tudo para que você continue nessa fluidez. Sim, mas com o tempo eu fui tentando me policiar, porque é aquilo que você estava falando, né, da pausa. A gente tem horror à pausa, né? Porque ela vai causar uma vergonha ainda maior. E aí foi tentar trabalhar a mente, né? E a coisa está muito aqui dentro, né? Falei assim, a pausa, ok. Eu tenho o domínio do conteúdo. Então, se eu preciso pausar, eu vou compensar essa pausa, que pode ser um ruído, mais para frente, né? Porque não fazer essa pausa do silêncio vai me causar um ruído muito maior. E na faculdade também, na faculdade de jornalismo, com as matérias de radiojornalismo, né, Abinal? Na parte do rádio, nossa, isso me ajudou demais. Os exercícios que eram passados pelos professores, né, para que você melhore a sua dicção, porque eu tenho um estágio, né? Acelero a fala, como as sílabas e gaguejo. Então, com uma boa dicção, né, você não pode falar tão rápido, né? Então, você não vai comer as sílabas e, consequentemente, com sorte, você não vai gaguejar, né? Então, foi isso que me ajudou. Eu falo por improviso, né? Não tenho nenhum problema com isso, mas eu tento não me colocar tanto em situações assim, em público, por exemplo, ou para falar para grandes auditórios, que eu tenha que usar tanto o improviso, porque eu sei que a chance de eu gaguejar e isso se tornar um ruído, me deixar mais envergonhado e ir piorando a coisa é maior, né? Então, eu tento também roteirizar alguma coisa, pelo menos no início, né? Depois que eu ganhei ali a confiança, aí já era. Vamos lá. E no nosso caso, isso é tremendamente importante, o ruído de comunicação, ele tem consequência eterna. Você tem para dizer, determina onde a pessoa estará na eternidade. Isso é muito importante. Antes de me despedir do pastor William, eu queria devolver uma pergunta aqui, porque pela experiência dele, ele foi desenvolvendo e usou um recurso que leva a ter uma vida sem uma experiência impeditiva. Ele consegue fluir, não foi incapacitante, mas fez isso sozinho. Como que a gente pode identificar uma situação onde é necessária uma ajuda, uma intervenção, porque a pessoa não vai desenvolver sozinha? Eu falo isso porque a gente tem um monte de gente ouvindo e não existe um fonoaudiólogo para cada pessoa. Pastor, é o seguinte, ele passou várias técnicas que ele foi conhecendo e foi descobrindo essas técnicas, que são as técnicas que nós orientamos e já usamos. Tem uma diferença, a pessoa pode perceber e se ela se sente confortável dentro dessa situação, que vai aos poucos, usando essas técnicas da pausa, do treino,
preciso me policiar, preciso conhecer o ambiente e vai se expondo aos poucos, né? Então, ele foi se expondo aos poucos. Ali na faculdade, ele deve ter feito algumas apresentações, foi para o rádio, na faculdade de jornalismo. Então, ele foi galgando degraus. Mas quando a pessoa não percebeu ou isso foi se tratando, ou se tornando uma forma incapacitante, a sugestão é a busca de um profissional sempre, para passar as terapias, os processos, o passo a passo, as técnicas para eliminar os ruídos da comunicação. Seja os vícios de linguagem, seja a gagueira, seja uma dificuldade outra de fala, de comunicação, o ideal é que sempre se busque um profissional. Perfeito. Obrigado. Hoje, se a gente olhar assim pela sua resposta, dá para ver que foi sozinho, mas não foi tão sozinho assim, né? Foram muitas informações. exatamente, ele buscou os profissionais online. Foi encontrando profissionais no caminho. Exatamente. Pastor William, muito obrigado por estar aqui. Poliana, obrigado também por ter nos ajudado e contribuído com uma história que é uma história de sucesso. Histórias de sucesso são sempre boas, né? De ouvir. E a Estherzinha, sucesso para você, para sua família, obrigado. que estejam sempre belos e comunicando bem a mensagem de salvação que Deus te chamou para fazer. Amém. Obrigado. Muito bem. Agora eu quero conversar com você aí de casa mais uma vez, porque hoje nós estamos lembrando a toda hora do Na Mira da Verdade, ou da revista Na Mira da Verdade. Meus amores, vocês já pararam para pensar no que a Bíblia pode fazer por vocês? Se a vida às vezes fica corrida e cheia de desafios, como esses que a gente está vendo aqui relacionados à comunicação, eu tenho uma solução para você. A revista Esperança, Na Mira da Verdade. Essa revista foi feita especialmente para pessoas como você, que buscam mais paz e alegria no dia a dia. Em cada capítulo deste manual de estudo da Bíblia, nesse guia de estudos, você vai ter um encontro com o professor Leandro Quadros, que é especialista em diferentes temas bíblicos, traz ensinamentos que vão te ajudar a entender melhor as Escrituras e aplicá-las na sua vida. Aqui você encontra temas que falam, inclusive, sobre a nossa comunicação com Deus e com as pessoas, é claro. Por exemplo, você já ouviu falar sobre dom de línguas, não é? Você sabe o que esse dom significa? Será que é falar línguas estranhas, falar a língua dos anjos? Ela é compreensível, não é compreensível? O que eu sei é que muitos interpretam de maneira equivocada, usando ruídos na comunicação para explicar esse assunto, mas calma. Aqui na revista Na Mira da Verdade, você entenderá o real sentido do dom de línguas e mais, com explicações simples e diretas. Você vai encontrar dicas fáceis de aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. E acha que isso é tudo? Não. A revista Na Mira da Verdade, aqui você aprenderá como, por meio da oração, você pode vencer algumas dificuldades na vida. Aliás, as dificuldades da vida. Então, pega o seu celular agora, liga para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Não deu tempo de anotar? Então pega esse celular aí na mão, digita o número agora, você vai ligar para o 0 Operadora, a operadora que você usa, nosso código de área 12 21 27 31 21. Quando você for atendido, diga que me ouviu falar aqui no nosso programa, no Entre Famílias. Olha, Darleide me convidou para ligar agora, pedir a revista Na Mira da Verdade, eu estou fazendo isso. Então, você não vai pagar nada, tá certo? Nada, não tem boleto junto para você, nem pelo envio, nem pela revista. Então, o que você está esperando? Agora, liga pra gente no Na Mira da Verdade e descubra como a Bíblia pode trazer esperança e força para sua vida. Vamos juntos nessa caminhada? Eu estou te esperando agora. Liga agora. Pois bem, enquanto você vai mais uma vez pedindo, quem não pediu ainda, ou quem sabe quem chegou agora, né? Está acompanhando aí o nosso Entre Família. Corre, aproveita, dá tempo de pedir sua revista Na Mira da Verdade. Sabe por quê? A gente vai fazer um intervalo de 4 minutos. Você aproveitar, tomar aquela aguinha, dar uma hidratada, pedir a sua revista Na Mira da Verdade e na volta a gente tem um momento na prática bem dinâmico aqui e você vai poder até fazer aí de casa também esse momento prático com a gente depois do intervalo. Até já. Seu Entre Família de volta e hoje a conversa aqui é sobre comunicação. Qual é a sua dificuldade, hein? Hoje nós já falamos sobre gagueira e outros ruídos como né? Coisas assim que a gente vai usando como cacos para sustentar a nossa comunicação, mas que é do dia a dia, é hábito, mas há também aquelas dificuldades que são mais que hábitos. Vai precisar de uma profissional da fonoaudiologia, como nós temos por aqui hoje, a Patrícia Jung com a gente. E você, quer fazer uma pergunta para ela? Assim, ó, tem uma fono.
Tipo assim. Você pode ligar. Tipo assim. Ligar e perguntar. Tipo assim, né? Como é que eu faço? Pergunta agora. Ela está aqui com a gente ao vivo para responder para você. Manda mensagem pra gente pelo... 983. Faz a pausa. Liga pra gente pelo 98315 0249. O nome disso é deboche. 983-150249. Eu ia dizer que você pode escrever lá. Tipo assim, Blá, blá, blá. Sei lá. Sei lá. Verdade. Eu falei que quando eu estava na rádio, eu usava muito o né ou só que não percebia. Ia, né? Pá. Aí minha esposa, ouvindo em casa, amor, você tá falando muito né, muito Eu Aí eu comecei a me policiar um pouco mais ali e ouvir, a pegar as gravações. Depois a gente consegue pegar depois na censura. E eu ia ouvindo e me dava uma raiva. Aí eu, cara, por que eu falo? Olha quanto né em tantos segundos e tal. E aí eu comecei, né, a tentar segurar mais. E quando eu falava um né, ou quando ia falar, eu já pensava em outra palavra para substituir. Me deu uma curiosidade aqui de saber se a Fono tem ou já se percebeu em algum momento com os seus vícios de linguagem. Quem nunca? Então, é o popular, né? Quem a gente nunca? se acostuma uns com os outros. Exatamente. Todo mundo tem, é natural, faz parte. O que a gente tem que tirar é quando é realmente um ruído na comunicação. Repetitivo. Repetitivo, que atrapalha, que vocês começam a prestar atenção mais no meu né, no meu ou seja, outro vício, do que no que eu quero passar. Então, os passos a passos que ele fez é o primeiro. Alguém identifica ou eu mesmo identifico. Opa, tô falando muito né, muito certo, mano, tipo assim. Ou errando português também. Ou errando usando palavras no lugar indevido, usando palavras de maneira equivocada, Conjugando errada, o verbo propriamente coisar. dito, na pronúncia. O verbo quê? Conjugando o verbo coisar, que é horroroso. Conjugar o verbo coisar é um ruído. Eu tô coisando aqui. Mas depois que a gente identifica que tem esse ruído, o outro passo é: vou me policiar para não falar. Mas sempre nós vamos falar. Então, aquele segundo passo é: ai, falei. Tudo bem, na próxima frase vou tomar mais cuidado. Na próxima vou tomar mais cuidado. Daí você já começa a se policiar. O terceiro passo é: eu ia falar, mas olha, o tipo assim ficou aqui na minha garganta, não falei. Então, já você comemora, porque isso é importante para o seu cérebro. Fala: oba, olha, não falei tipo assim, não falei o né. E para isso virar automaticamente. Quando você tem um parceiro, uma parceira, um amigo de confiança, você pode pedir para ele, assim como a esposa: olha, melhorou? Já estou falando menos? Olha, hoje eu comemorei 3 vezes, porque eu ia falar o né, ou não é, ou talvez... Celebrar as coisa conquistas, né? E não falei. Então, esses são os passos. Primeiro identifica, depois fica com raiva porque pecou. Depois pensa, mas não peca, e depois automatiza e vai para graça e não peca mais. Agora é interessante um ponto aqui que o pastor William bem colocou, que quando a gente precisa improvisar, menina, aí é que o negócio pega, né? Quando a gente vai improvisar alguma coisa, e aí a gente fica pronto. Mas eu quero te convidar aqui, Patrícia, para um momento na prática. Vocês estão numa de abandonar, gente. Não, mas é legal aqui, ó. Agora é você. Vai, vem. Será que eu vou hoje aí? Como palestrante, eu posso contar o segredo do improviso? Por favor. Esse é o segredo. Quem faz stand-up também vai falar: ih, ela está contando o segredo. Isso é segredo de palestrante e quem faz stand-up. No stand-up, você já viu que eles perguntam: qual é a sua profissão? Ou seu nome? Dá uma interagida com a plateia, né? E daí a pessoa fala: eu sou advogado, eu sou fonoaudiólogo, sou palestrante. E daí ele faz uma pausa, pensa um pouquinho e solta uma piada. Sabe esse improviso? Foi treinado. Todo palestrante, todo stand-up treina o improviso. Então, até o improviso a gente tem que treinar. Porque ele tem uma lista lá, o palestrante ou quem faz stand-up, das profissões, as mais comuns. Sou jornalista. Ou ali, quando você vai dar uma palestra, você tem o tema e você sabe o que a plateia vai te perguntar. Já imagina mais ou menos. Você tem uma lista do que falar, seja engraçado, seja emoção. Só que você para e pensa. Quando você faz essa pausa, a plateia vai entender que você
estava pensando ali. E daí fica muito mais engraçado. Fala, nossa, olha o improviso. Mas foi treinado esse improviso. Legal, boa. Agora vamos saber se 2 amigos nossos aqui sabem improvisar bem, viu? Porque esse momento na prática, eu fiquei feliz porque eu consegui fugir um pouco, viu? Não vou precisar eu entrar na prática. Quem falou? Vem para cá, então, Tiago Suihiro, ele que é o nosso... trabalha na produção aqui, e a Tati, né? Tatiana. Eu esqueci teu sobrenome, Tati. Melo. Tatiana Melo, também aqui da nossa produção do Entre Família. São rostos que, para quem acompanha todo dia Entre Família, já os viu em alguns momentos aqui. E a gente pegou o pessoal da produção para poder nos ajudar nesse momento. A Tati, que geralmente produz alguns quadros aqui, hoje ela está sendo pega nesse quadro, gente. E esse improviso Suihiro não foi treinado, Não né? foi treinado. E o Suihiro, que está sempre ali nos bastidores, falou, Suihiro, você vai participar. Como assim? Pronto, mas toparam, né? Pois é. Estamos aí, né? Legal, Tati e Tiago Suihiro. Então vamos fazer o seguinte, ó. O nosso momento vai ser assim. Fale sem parar. Esse é o esquema. A gente vai dar 30 segundos para vocês. Primeiro a gente vai trazer uma palavra. A gente vai jogar... Ah, não, tá aqui, ó. Tem as cartas aqui, os envelopes, né? Vocês vão pegar uma dessas palavras. Você já usou um vício de linguagem. Ai. Pronto. Nós vamos treinar. Estão me pegando aqui também, viu? Mas então vocês vão pegar... Deixa eu tentar fazer sem errar, viu? Para dar exemplo. Aí vocês vão pegar um desses envelopes, vai aparecer uma palavra, vocês vão ter que falar em 30 segundos utilizando essa palavra. 1 minuto? A produção aqui falou que é 1 minuto, então tá dando muita... Se bem que em 1 minuto pode errar mais ainda, né? Então tá bom. Então vocês vão pegar esse envelope, escolher, ver a palavra que está ali, vão introduzir uma história que vocês vão criar da cabecinha de vocês e vão ver se vocês vão utilizar nesse momento nervosismo frente ao Brasil inteiro. Não quero deixar mais nervoso, tá? Mas são milhões de pessoas assistindo vocês nesse momento, ao vivo. Agora são que horas aqui, ó? São 3 horas e 25 minutos, ao vivaço. Então, vamos lá. E agora, quem tira primeiro? Primeiras damas, né? Vamos lá. Ai, né? Primeiras damas, né? Primeira... Tá bom, vamos lá. Eu vou no laranja, Tati. então. Ó, e aí você pega e a gente vai colocar no telão o cronômetro aqui, tá bom? Tá bom. Tchan, 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 tchan. Difícil ou fácil? Difícil ou fácil, Tati? Mostra ali pra gente. Ai, gente. Qual é a palavra? Aqui? Azia. Azia. Tá aí, ó. Cria. Cronômetro na tela, valendo em 3, 2, 1. Vamos lá. 1 minuto. Bom, ontem eu fui num aniversário de um coleguinha de um filho, do meu filho, de um filho meu, no aniversário do coleguinha de um filho meu. E aí tinham ali salgadinhos, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer essas coisinhas que não são saudáveis, mas essas coisinhas de aniversário, salgadinhos, essas coisas e tal. E aí... eu comi, depois a gente misturou, né? Que aí come o doce, porque tem o bolinho, tem o docinho, aí você come também. E aí depois as crianças ficaram brincando mais um pouco, nós fomos para casa, aí eu comecei a me sentir meio mal. E aí falei, esse negócio tá esquisito. Aí eu senti que eu estava com azia. Então eu peguei uma dica que eu uso sempre na minha vida da minha mãe, que é: espreme um limão no copo, põe um pouquinho só de água e põe para dentro que a azia passa rapidinho. Aí eu fiz essa misturinha, tomei e aí dali uns 5 minutinhos e aí já alivia. Uau! Fechou 1 minuto, criou uma bela de uma história. Será que é verdade isso? Será que aconteceu mesmo em algum momento? Com certeza. Com certeza, né? E aí, vamos para os vícios de linguagem que foi pego de surpresa, né? Para contar uma história aqui. E eu aí? até tentei pensar, mas eu não consegui. Depois eu falei, falei, Já era. Mas aí, não usou muito, não. Olha, não usou eu tanto. contei 15. Eita, eu que estava distraído então, menina. 15. Vamos lá. O e aí, que a gente E pensa aí? que não é um vício de linguagem, mas é. Vai pegando a dica aí, Suihiro. E aí, ela usou alguns Voltando. es, mas eu acredito que ela se policiou bastante no es. Ela falou uns 5 es. Mas e aí eu fui à festa, e aí eu comi, e aí... Olha como ela poderia falar. Eu fui à festa, comi uns salgados, senti uma azia,
fiz uma receita familiar tradicional, onde eu coloco um pouco de limão e tomo. E eu percebi... E entre cada frase, o e aí. É um improviso, ela não estava preparada e talvez ela nem soubesse que o e aí também é um vício de linguagem. Por isso que ela nem conseguiu se policiar. Se nós pedirmos para ela contar a história novamente, esse aí vai reduzir bastante. E eu até entendi aqui, nesse ponto, nessa conversa que ela trouxe, que quando ela falou de algo, por exemplo, a receita da mãe dela, aí eu peguei a receita que minha mãe ensinou e tal, ela foi bem segura nessa parte, porque é algo que já estava bem... estruturado na cabeça dela. Enquanto ela estava criando, ela foi, enquanto ia pensando, daí e o cérebro vai processando, né? É assim que acontece com a gente todo dia. É muito natural. Aqui nós estávamos para olhar isso. Na conversa do dia a dia, pouco provável que eu ia ficar contando os iaís dela. Mas quando você vai para uma apresentação, uma reunião no seu trabalho, ou até uma conversa mais formal, até eu tenho vício de linguagem. É importante que você traga o conteúdo acima do que dessas misturas de fala que não são necessárias. Pois é, até falando em vício de linguagem, você falou mas falou um. Então, tem uma quantidade... que pode ser usada ou não? O e o né tem que ser cortado. Não precisa ser cortado. A nossa fala tem que ser o mais natural possível, mas que nós consigamos transmitir o conteúdo. Então, quando eu consigo transmitir um conteúdo que a pessoa entenda de uma forma clara, limpa, é melhor. Então, quanto menos eu tiver palavras desnecessárias, a minha fala vai ficar com clareza, vai ficar muito melhor. Legal. Quanto mais eu colocar né, tipo assim, mano, então, eu vou trazer uma estratégia, tipo assim, né, que eu acho que é melhor. Olha, eu vou trazer uma estratégia para vocês eliminarem os vícios de linguagem. Não precisei de nenhuma daquelas palavras. Verdade. Então fica muito mais claro o conteúdo e traz mais até autoridade para você numa apresentação, no seu trabalho, numa reunião que você tem que apresentar alguns dados. Verdade. Agora, depois dessa aula, Thiago Suihiro vai ficar fácil ou não, mais responsabilidade ainda, né? Eu acho que ele teve um benefício. Teve um benefício, mais uma responsa, né? E aí, Tati? Eu também acho que ele teve um benefício nisso, mas tudo bem. Já foi anotando, né? As pausas, tudo. Né? Né? Vamos lá. Prestou atenção na aula. Vamos lá. Palavrinha fácil, acho que vem aí, hein, Suihiro? Será, cara? Vamos ver. Coragem. Coragem. Pronto, coragem. Já vai pensando aí, cronômetro na tela em 3, 2, 1. Valendo, Suihiro. Eu estava um dia aqui no estúdio, até que então os convidados, os apresentadores, então a diretora, chegou para mim e falou assim, você vai participar de um quadro ao vivo. Inclusive, o Abinal, o apresentador, ele começou a tirar meu sarro. E quando eu estava mexendo no TP assim para ele começou a falar, pois é. Só que isso foi me encorajando, até que então eu tive um start, falei, então, vou participar e vou pegar as dicas que a Patrícia, que é a nossa convidada, trouxe. Isso me deu mais coragem para estar vindo aqui, participar ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, né? Então eu estou aqui, ao vivo, em rede nacional, para participar desse quadro. E é um prazer imenso estar com vocês, porque para mim é um grande ato de coragem estar participando aqui. Tem 10 segundos aí ainda. É um ato de coragem para mim estar participando, ainda mais para quem não é da área, né? Eu sou formado em Educação Física, então, para mim, isso aqui é um grande ato de coragem estar aqui na frente de vocês, estar participando desse desafio. Fechou! Olha isso, ele deu umas pausas, pensou, eu já aprendi na pausa já. E aí, vícios foram usados? Olha, eu estou muito orgulhosa desse meu aluno. Anotei tudo aqui, ó. Isso demonstra como o nosso trabalho é eficiente e eficaz. Verdade. Pouco tempo. Em pouco tempo. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu tenho mais dicas. Embaixo. Olha, eu percebi que ele fez 5 entãos, que seria um vício considerado de linguagem. Mas ele usou muito bem as pausas. Ele usou de uma maneira que esse então ficou fluido, não foram muitos dentro de 1 minuto. E quando ele percebia que ele ia falar um né ou algo assim, ele pausava, respirava e continuava a frase.
Estou orgulhosa de você, Que Alô. legal, Obrigado. muito bom. Deixa eu confessar que eu fiquei com um friozinho na barriga aqui, de será que vão me puxar também? Mas não, me livrei dessa. Me livrei dessa porque quero agradecer aqui a Tati e o Thiago Suihiro. Eu que Vocês foram agradeço demais, a viu? oportunidade. A Tati, ele deu essa de cavalheirismo, né? Primeiras mulheres, pra quê? Pra Tati já Ninguém entrar faz no nada- fogo. Ninguém faz nada impensado, né? Esse era o horário dele ser cavaleiro, não, Tati? Mas olha só, ela falou dos meus IAIs, né? Aham. Que eu falei vários. Então eu pensei na hora, meu filho, o Léo tá com 8 anos, então ele chega em casa, vai contar uma história pra mim, ele começa, aí não sei o quê, aí não sei o que lá, aí não sei o que lá. Aí eu falo, filho, para de falar tanto aí. Mas olha só, a mãe fala o tempo todo. É verdade, né? Então Mas- eu tenho que me policiar também, né? Verdade. Esse é o primeiro passo, é perceber, para depois, agora falei e não gostei que falei, para depois, olha, vou comemorar, não falei mais, e isso virar automático. Verdade. Obrigado, viu? Tati, Thiago Suihiro. Vamos voltando para lá então, Patrícia. E até nesse lance da pausa, a pausa não pode ser muito longa também não, né? Que eu já fiquei pensando, se caísse para mim para eu puxar alguma daquelas cartas, ia ser uma pausa... De 1 minuto. Não, 1 minuto talvez não, mas uns 45 segundos. Você sabe que tanto, É no rádio, tolerável? tanto no rádio, mas principalmente televisão, um dos grandes medos e perigos é a pausa. Porque a demais. depender, ela pode deixar um vazio, ela vai deixar um vazio, especialmente se tem alguém que não está olhando para a TV, faz um silêncio, ela não vai entender o que você está comunicando no silêncio. Mas quando você está no domínio do conteúdo, no momento em que você entende, pensa exatamente em que momento uma pausa vai fazer a diferença, a chamada pausa dramática, por exemplo, ela arrebenta para cima uma comunicação. Você até isso precisa pensar e não improvisar. É uma pausa dramática, uma pausa pensada para você levar o outro a justamente mergulhar no seu conteúdo. Isso também, me siga nas redes para mais dicas. Uma coisa muito interessante que ficou é que quando você convive com a pessoa, você sabe como ela fala. Aí, por exemplo, essa pausa pró-improviso é o mesmo mecanismo que qualquer mentiroso usa. Não existe mentira que não seja criativa. A boa mentira tem que ter muito criativo. E se está pausando demais, é porque está criando demais num momento que não é para criar. Aí, mesmo que a pessoa perceba, ou não perceba, ela fica assim, aquilo que eu estou tentando esconder é o que mais está impressionando as pessoas. Verdade. A Darlede já tinha falado aqui há pouco sobre a revista Esperança. Ela falou mais cedo aqui na programação sobre a revista Esperança, que é um guia de estudos da Bíblia que você pode receber aí na sua casa. Eu quero reforçar isso para você que ainda não ligou para pedir a sua. Revista Esperança na Mira da Verdade. Esse é o novo lançamento da Escola Bíblica do Novo Tempo para você que às vezes acha que a vida fica corrida, ela fica cheia de desafios. A Revista Esperança na Mira da Verdade é uma solução para os seus problemas. Se não fosse, eu nem estaria aqui gastando tempo do programa para dizer isso para você. Essa revista foi feita especialmente para pessoas como você que buscam mais paz e alegria no dia a dia. Em cada capítulo dessa revista, o professor Leandro Quadros, que é especialista em diferentes temas bíblicos, traz ensinamentos que vão te ajudar a entender melhor as Escrituras e, o que é mais importante, aplicá-las na sua vida. Aqui você encontra temas que falam inclusive sobre a nossa comunicação com Deus e com as pessoas. Fala sobre o dom de línguas, que tem tudo a ver com a nossa comunicação. Fala também sobre um assunto que muitas pessoas ainda têm dúvidas, que é sobre a comunicação com os mortos. Você ouviu aqui. Algo que a gente não pode fazer, mas muitas pessoas insistem em dizer que isso é possível. Mas é mentira e uma mentira perigosa. Mas se você ainda acreditava nisso, calma. A revista Esperança na Mira da Verdade te explica com textos da Bíblia os detalhes sobre esse assunto e outros também. E mais, com explicações simples e diretas, você vai encontrar dicas fáceis de aplicar esse conhecimento no dia a dia. E você acha que isso tudo vai ficar longe de você? Não, a revista Esperança na Mira da Verdade vai levar você a aprender por meio da oração, por exemplo, como você pode vencer todas as dificuldades da sua vida. Então, pegue o seu celular, pega agora e ligue para a operadora 12 21 27 3121. Eu vou repetir o número para você ligar agora, tá? Operadora 12 21 27 3121. Quando você for atendido, diga assim, ó, Pastor Robson acabou de dizer para mim, para eu pedir a revista Esperança Novo Tempo na Mira da Verdade, lá no programa Entre Família. Então eu vou pedir
e você pode pedir que ela vai chegar até a sua casa. Peça, Revista Esperança na Mira da Verdade e descubra como a Bíblia pode trazer esperança e força para você, para a sua vida e para a sua família. Olha, essa aqui eu já garanti, essa e outras também, que elas são minha e da minha família, e a nossa equipe já está pronta, aguardando você para atender a sua ligação. Não perca essa oportunidade. Ligue agora. Muito bem, amores. É só ligar agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. E ainda tem muito mais no programa de hoje para você. Esse tempinho de intervalo, por exemplo, é só para você ligar e continuar aqui com a gente, não é, Binal? Verdade, hein? Coisa rápida, 4 minutinhos, a gente já está de volta com muito mais no seu Entre Família. Mais informações, interações, especialmente você que fala com a gente, nos acompanhando lá no YouTube. Isso vem agora com Josemara Mais. Josi. Ah, muito bom, viu? Estar aqui com vocês novamente. Confesso que fiquei observando e reparando se eu solto muito né? Até perguntei pro pessoal aqui dos bastidores. Falei, gente, eu tenho algum ruído? Me falem, por favor. Mas a gente sabe, dentro da gente sabe que tem ruído, sim, e que precisa melhorar. Mas vamos lá, gente. Temos uma interação aqui da Aline Grovaski, que ela fala assim, boa tarde, tudo bem, tudo ótimo. Tenho uma dificuldade quando falo rápido, acabo trocando algumas palavras e isso gera ruídos na minha comunicação. Hélio e Noila comentaram assim, olá, quando fico ansiosa, tenho dificuldades para me comunicar. As palavras não saem direito, acabo engolindo o final delas e isso só aumenta ainda mais a minha ansiedade. Essas foram as interações para o programa de hoje, mas tem interação com parabéns aqui também, gente. Maria Batista comentou assim, boa tarde, trio lindo e amado. Oh, faltou eu aqui. Esqueceu? Mas ela diz assim, parabéns, pastor Robson. Deus continue a abençoar sua vida e sua família também. A Genilza Ribeiro também comentou, falou, boa tarde, meu trio, que amo muito. A Genilza esquecendo também Josemara aí, né? Tudo bem. Feliz aniversário, pastor Robson. Ontem foi o meu aniversário. Só gratidão ao bom Deus, que é muito bom o tempo todo. Feliz aniversário, Genilza, olha que legal. E a Sirlene finalizou os comentários de hoje comentando assim, gente, oi, meus amores, oi. Felicidade imensa ouvir vocês. Maravilha, né? Que legal. Obrigado, viu? Você que desejou as bênçãos de Deus para você também. Um grande abraço. É muito bom ter a sua companhia todo dia, mesmo que a gente não se veja, mas é muito bom. Obrigada, muito bom, viu, gente. Eu fico feliz em participar aqui com vocês. Vou continuar anotando que eu preciso melhorar. Esses comentários se encaixaram muito comigo. Preciso muito. Um pouquinho devagar, Josemara, desacelera aí. Mas vou lá nos bastidores terminar isso, viu? Um beijão pra vocês aí de casa, um beijão pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Ju. Quando se fica ótimo. mais ansioso para falar, por exemplo, costuma-se falar mais agudo, mais alto, mais rápido, né? Agudo, alto, rápido. E aí essa ansiedade aparece. Às vezes, eu tenho percebido que eu agora tenho me policiado mais com isso, mas eu ficava muito repetitivo. Quando ia ficar nervoso para poder falar, principalmente às vezes num sermão, alguma coisa assim, eu esquecia, começava a ficar repetindo para ver se vinha. Aí mas também é um vício, né? Um roteiro de sermão ajuda? Não, mesmo com script. Não, ajuda. Porque às vezes eu ia improvisar. Interação, ou joga tentar na puxar tela. Dali, já era, né? Interação, enquanto o Abinão se justifica. Francinilda Aquino, de Joinville, olha aí, ó. Vizinha lá de São Chico. Eu parei de estudar por não conseguir apresentar trabalho na frente da sala de aula. Uau. Tenho 44 anos. O que faço para vencer esses medos, vergonha e insegurança? Francinilda, e eu acho que eu vou falar com muitos aqui. O primeiro passo é treinar. Então, assim, eu sei que eu tenho uma apresentação, mas eu não posso já me expor nessa apresentação. Então, a gente começa devagar, a gente começa se expondo de pouquinho em pouquinho. Então, é para um amigo, é numa apresentação ali da família. Então, a gente tem que, aos poucos, se expondo, não vai direto para a sala de aula. Então, começa. O primeiro passo é eu ter segurança de que eu sei o que eu vou falar. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Então, isso já me dá um pouco de tranquilidade. Uma outra técnica então eu já sei o que eu vou falar e a primeira frase eu vou decorar. Então aquela frase que você vai começar, você decora, porque quando você começa com essa primeira frase decorada, o resto você embala. Mas começa se policiando, começa assim,
Manda um áudio para um amigo querido e escuta o seu áudio. Como que foi? Treina na frente do espelho. Como que foi esse treinamento? Agora, então, eu tenho que apresentar numa reunião, eu vou escolher uns 3 amigos de muita confiança e vou apresentar para ele. Depois, eu vou me abrir para um espaço maior. Começa a gravar vídeos, mesmo que você não publique, que você não tenha esse conforto para publicar, assista, grave e assista, grave e assista. Aos poucos, essa exposição, a gente vai controlando um pouco o medo e a ansiedade. O que a Darleide falou dessa voz, que fica mais rápida, mais fina quando eu estou nervosa, tem como controlar o ritmo. Então, você, quando perceber que está falando mais rápido, respira e vai, aos poucos, modulando a sua fala. Uma respiração para a ansiedade é aquela respiração que a gente fala, 4, 4, 8. Então, inspira em 4 segundos, segura 4 segundos e solta em 8 segundos. Isso controla um pouco a ansiedade. Mas todos esses medos de falar em público estão por conta de uma insegurança de o que vão pensar de mim? O que vão me julgar? O que vão dizer de mim? Eu costumo brincar que o que falam da gente não nos diz respeito. É uma brincadeira e não é fácil, mas a gente tem que começar a entender. Todo mundo vai pensar algo de você. Se você está lá na frente, vão pensar porque você está lá na frente. Se você não for e parou de estudar, estão pensando, te julgando porque você parou de estudar. Então vai, com medo mesmo. Mas não é fácil. Não. Se for necessário, procura uma ajuda profissional, que nós vamos trilhar o passo a passo. Isso daqui são dicas que a gente dá gerais, que você já pode começar na sua casa. Mas procura sim uma ajuda profissional para tratar a ansiedade, para tratar o medo de falar em público, para treinar, uma mentoria para treinar como se comunicar, como tirar os ruídos, como falar numa exposição. A gente brinca que até o improviso é treinado e realmente o treino faz uma grande diferença. Dilce Helena, e as pessoas que têm a língua presa e não conseguem pronunciar muitas palavras? Dilce, querida, o que é preciso? É preciso um treinamento e normalmente nesse caso um treinamento com um profissional da área. Por quê? Precisa ver o que é essa língua presa, o que está trazendo essa língua presa. É algo motor? É muscular? É algo orgânico? Ou é só uma dificuldade no processamento da fala? Precisa ser analisado para fazer um bom diagnóstico, para te trazer um treino específico. Porque hoje em dia a gente fala língua presa, é um termo genérico que pode ser muitas questões. Mas o treinar em frente ao espelho sempre vai ajudar. Mas se você precisa de algo mais específico, é bom buscar a causa, não pensar só no sintoma, mas o que traz essa língua presa. Mais uma aí de casa é o Altemir Ô, Faria. Altemir, grande Altemir. Eu confesso que quando dou uma palestra, um curso, vou bem. Mas em algumas entrevistas ou gravações saem muitos nés. Olha aí, um abraço para o Altemir Farinhas, que é colunista da Rádio Novo Tempo, viu? Legal. Lida com finanças, grande amigo e parceiro aí. Abraço. Eu diria que para conforto geral da nação, todos nós temos vícios, eles nos sustentam na comunicação, mas por familiaridade, a gente escuta muito, a gente está nesse contato direto uns com os outros e a linguagem é algo que se transmite. Então, assim, calma, porque senão a gente entra em parafuso e vai parar de comunicar. E tem os vícios, tem os ruídos. Tem coisa que não é ruidosa. Exatamente. É você, e você está comunicando lá. E às vezes a gente tem que descansar e lembrando que a comunicação, ela envolve uma outra responsabilidade, a do ouvinte. Ele precisa se responsabilizar e colocar energia para te entender. E muitas vezes você não vai ser compreendido porque alguém não quis te compreender. É bem dito isso. Às vezes não é nem vício, nem um mau hábito, também é uma característica sua, pode ser, né? Apesar de que o né, ele é meio complicadinho. Falar, né? Falar é uma atividade humana e a gente precisa se aperfeiçoar na comunicação sempre. Falar em público de maneira incrível não é para todo mundo. Você pode falar, entregar o que você está falando, entregar o que você está fazendo, mas a sua habilidade com a qual você se destaca no mundo é outra. Exatamente. Agora, todo mundo vai falar como palestrante? Não. Agora eu vou causar uma polêmica. Adoro. Vou discordar de uma pessoa que eu admiro muito, mas discordarei do meu querido pastor Robson.
É claro que a pessoa tem que colocar uma energia para nos compreender, mas se o outro não está compreendendo, eu tenho uma responsabilidade. Porque a comunicação é sim uma via de mão dupla, mas se eu quero transmitir algo e o outro não entende, colocar só a culpa no outro, falar, eu falei isso, mas ele entendeu o que quis, não ajuda na minha comunicação. Você discordou concordando. Né? São duas responsabilidades. Não é só, né? Não é só. Não é só. Não é só você. É que eu discordei de uma maneira muito elegante. Você trouxe mais informação, foi muito legal. Porque é muito comum, isso já virou uma coisa de senso comum. Eu falei, você entendeu o que você quis, Darleide, mas eu não quis dizer isso. Então, não é a Darleide que entendeu o que ela quis. Eu poderia ter me comunicado de uma forma melhor para que a Darleide pudesse ter me entendido. De qualquer maneira, ainda diz o Evangelho de Lucas, né? Paz entre os homens de boa vontade. Há que se considerar boa vontade em todas as relações. Exato. Por exemplo, um palestrante nesse nível, nesse gabarito, durante uma palestra, pensa ele que usou muitos nés, não é possível que uma palestra se perdeu diante de todo o contexto entregue. Então, é nesse sentido, nós vamos fazer a nossa parte para comunicarmos melhor e nos comunicando melhor, todos nós vamos sair ganhando com muita boa vontade. E a gente vai se corrigindo, caminhando com você, viu, Patrícia, que é uma profissional excelente. E muito obrigada por ter vindo aqui hoje. É um prazer estar aqui. Quando a gente fala da compreensão da comunicação, não é nem pensando nos vícios de linguagem, nos ruídos, mas sim na comunicação nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos familiares, porque isso pode trazer consequências muito negativas. Verdade, hein? Falando em comunicação, a gente sabe que uma das melhores formas de se comunicar é através da oração com o nosso Deus. Estamos no projeto 10 dias de oração. Hoje é o 5º dia desse projeto todo especial e a gente convida você a unir-se a nós nesse momento todo especial de oração. É hora de orar. Momento especial, 10 dias de oração. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque nós temos esse acesso, através de Cristo Jesus, ao céu, de nos comunicarmos com o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a melhor maneira de nos comunicarmos dentro de casa também. A gente está falando aqui sobre ruídos na comunicação e talvez hoje muitos lares estão sendo desfeitos justamente por conta disso. Ruídos na comunicação entre o marido e a mulher, a sua esposa, entre os filhos. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a melhorarmos, primeiro, a nossa comunicação contigo e depois melhorarmos também a nossa comunicação dentro de casa e com aqueles que estão à nossa volta também. Continue nos ensinando a cada dia. É o que nós te pedimos por Jesus e te agradecemos. Amém. Amém. A primeira pessoa a ser esperada como Messias foi o primeiro filho que Eva teve. Sim, você imagina? A frase que ela ouviu de Jesus é: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Grudadinho nessa frase, Jesus disse: em dor dará luz a filhos. Na primeira gravidez, a expectativa era de que o Messias viesse. E o menino foi criado como se fosse Messias, mas a decepção foi absurda. Caim está tudo, parece qualquer coisa, menos Messias. Mas as comunicações do céu para conosco, para demonstrar seu próprio amor, foram no decorrer da história, nessas escolhas que Deus faz para que seres humanos mostrassem o amor de Deus. Assim a gente tem o nascimento de Isaac, um nascimento extraordinário, e a promessa para o nascimento de Isaac é exatamente igual à promessa do nascimento do Messias. Um nascimento impossível, de alguém que não podia ter filhos, e a frase é o mesmo anjo dizendo para uma mulher incrédula: nasce Isaac. Isaac tem uma vida impressionante, mas Isaac mente, esconde do mundo que aquela esposa dele era de fato esposa e fala que é a sua irmã. Não, é um ruído gigantesco de comunicação. Um outro nascimento impossível de alguém que veio para demonstrar a força de Deus e libertação do seu povo é Sansão. Um nascimento prometido, um nascimento miraculoso, cheio do Espírito, nascido do Espírito como Jesus. Mas no desenvolvimento da vida de Sansão podemos ter alguns flashes onde ele lembra Jesus, mas a maior parte da sua história, se Jesus dependesse de Sansão para ser conhecido, estaríamos todos perdidos. No decorrer da história, Jesus chamou Moisés e disse: mostre para o povo quem eu sou.
a rocha eterna, a rocha da promessa, e hoje, diante desse povo sedento, fere a rocha. Porque ao ferir a rocha, as pessoas vão entender que a rocha ferida, da rocha ferida, emanará a água para a salvação de todos, e Moisés feriu a rocha. Em outro momento, há uma outra lição do céu para com a terra, dizendo, a rocha já foi ferida. Agora você só precisa falar. A rocha não precisa ser ferida várias vezes, só fale. E ao falar a rocha, as pessoas vão descobrir que agora, uma vez perdoados, aquela ferida tem efeito eterno, mas Moisés ficou entre o que Deus quis dizer e todo o povo e feriu a rocha de novo. Um tremendo ruído, um tremendo e muito custoso ruído de comunicação. Eu posso juntar nesse momento e nesse projeto de Deus de se comunicar conosco a história de Davi, de Gideão, de todos os outros que chegaram até ele e de todas as demonstrações ruidosas que nós temos. Então Jesus veio para uma comunicação perfeita e sem ruído. Para mim, lá no Antigo Testamento e para você, ele disse assim, ame uns aos outros como você ama a si mesmo. Aí Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O que tem de novo? O que tem de novo é que agora o padrão de amor é perfeito, sem nenhum ruído. Quando eu amo como a mim mesmo, não dá certo, porque o amor que eu tenho por mim mesmo é cheio de falhas. Mas o amor que ele demonstrou por mim é perfeito, sem nenhum ruído, sem nenhuma rusga. Ame como eu amei. Agora o padrão foi revelado, podemos seguir assim. Deus te abençoe e que você o ouça perfeitamente. Deixe Jesus falar com você. Muito bem. Olha aí, uma última interação. Família, um carinho especial para o nosso apresentador e aniversariante Robson Aleixo. Que Deus te abençoe abundantemente nesse dia tão especial. Abraço de toda a equipe do Fé para Hoje 2024. Querido. Que legal, obrigado. Falta do Rossini aí. Beijo, pessoal dentro de família. Do Fé para Hoje, que hoje às 10h30. Muito bem. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre os avós, hein? Eita. Ai, limites. Até lá. Beijo, amores.